Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando mais um vídeo aqui com vocês, o nosso vídeo de introdução à dinâmica, o nosso vídeo que vai revisar tudo o que foi visto na nossa primeira aula de dinâmica, a aula 1 do capítulo 2, beleza? É uma aula bem tranquila, é uma aula fácil, é uma aula que a gente apresenta alguns conceitos que são muito necessários para a próxima aula, beleza? Então fica atento aí, fera, vamos lá. Primeira coisa importante, eu defini para vocês que o conceito de força em si, porque a introdução à dinâmica é o estudo da força, o que é que a força causa nos movimentos, o estudo do movimento em si, o estudo de tudo que envolve forças, movimentos, acelerações e por aí vai. Então eu quero que tu entenda o seguinte, para a gente estudar a dinâmica, a gente tem que entender o que é força. Força é um conceito difícil de dizer. Força é exatamente isso. Força é exatamente aquilo. Diferente, por exemplo, de velocidade. Velocidade é uma taxa matemática, aceleração é uma taxa matemática. Então, tudo isso fica mais fácil de perceber. Agora, força, o conceito de fato é um pouco chato de definir. É mais fácil a gente definir o efeito que uma força causa no sistema. Então, qual é o efeito que a força causa no sistema? O efeito que a força causa é justamente o poder de variar o sistema. Então toda força, ela tem por tendência, ela tenta, ou ela, melhor dizendo, ela pode variar o movimento de um sistema. Então perceba comigo, fera, o que é força? É mais fácil definir o efeito da força, certo? O efeito da força em um sistema é poder variar a velocidade do sistema, é poder variar o movimento do sistema. E eu sei que quando eu vario o movimento, eu estou variando velocidade, então o poder de qualquer força é gerar aceleração. Perceba que ela pode, não sempre ela irá gerar aceleração, mas ela pode, certo? Vamos lembrar disso, só para a gente revisar rapidamente. Então eu quero que você entenda, força tem como conceito poder variar um sistema, certo? O movimento do sistema. Se o sistema está parado, uma força pode retirar o movimento dessa parada, dessa inércia. Enquanto ele estiver em movimento, uma força pode frear esse movimento, pode oferecer uma variação de movimento. Então, tudo isso é uma definição da força que tem que ficar amarrada na sua cabeça. Quero lembrar também que força, existem dois tipos que caracterizam as forças. Quais são esses dois tipos? A força de contato e a força de campo. A força de contato é aquela força que, para agir, para variar o sistema, ela precisa ter contato, certo? Exemplos disso, atrito. Exemplo disso, força de arrasto, que também seria um atrito, está tudo aí na tua tela. Uma força de empuxo, que é o ar elevando esse balão. Uma força de tração, a gente precisa ter o contato com a corda, com o fio. Uma força elástica, a gente precisa ter contato com a mola, com o elástico para ter essa força elástica. Tudo isso aí são forças de contato. Um empurrão é uma força de contato. Quando a gente vai para uma força de campo, é aquela que não precisa de contato para existir. Dois grandes exemplos disso, força magnética, ímã, atração ou repulsão, e também tem a força elétrica, atração e repulsão também. Uma carga próxima da outra, isso ocorre uma interação elétrica e ocorre ou atração ou repulsão. Outro exemplo de força de campo é o famoso peso. A força peso é uma força de campo. Eu não preciso estar em contato com a Terra para sentir a força peso. Basta que eu esteja dentro do campo gravitacional da Terra que eu sofro essa força, beleza? Por isso chama força de campo. Tranquilo, fera? Eu quero avançando, lembrando a vocês o conceito de força resultante. Força resultante é o somatório de todas as forças que atuam no sistema. Quanto mais forças atuam no sistema, a gente faz o somatório para descobrir a força resultante, beleza? E aí eu quero que vocês lembrem que força resultante, ela pode ser positiva, negativa ou zero. Se a força resultante for zero, quer dizer que o sistema ele não sofre a influência de nenhuma força, porque todas as forças no sistema ou se anularam, ou então não existe força nenhuma atuando no sistema, e a força resultante é zero. E aí o sistema não tem seu movimento alterado, a aceleração é zero. Beleza? Só existe aceleração se existir força, tranquilo? Se a força resultante é positiva, quer dizer que o corpo está sendo acelerado no sentido do seu movimento. Então o corpo, com o passar do tempo, ele vai ganhando valores mais altos de velocidade.
Se a força resultante é negativa, a gente está implicando numa diminuição de velocidade. O corpo ele está diminuindo sua velocidade porque a aceleração é negativa, porque a força resultante foi negativa, beleza? Então essa é a ideia. E a gente lembra que a força resultante, no iniciozinho da aula eu até falei assim, galera, força resultante vai ser sempre a força que puxa o sistema para acontecer, menos a força que atrapalha o sistema para ele não acontecer, para ele ficar parado. Então já defini isso aqui, ó. Justamente, deixa eu só mudar a cor aqui para poder aparecer para vocês. Ó, justamente essa ideia aqui, ó, de força resultante é a força que ajuda menos a força que atrapalha. A que ajuda é aquela que é a favor do movimento e a força que atrapalha é aquela que é contrária ao movimento. Vamos lembrar que podem existir várias forças que ajudam e várias forças que atrapalham. Você soma todas elas, as que ajudam, transforma em uma coisa só e coloca aí na força que ajuda. E todas as forças que atrapalham podem ser várias, você transforma em uma coisa só e coloca aí no valor da força que atrapalha, beleza? Quero lembrar isso para vocês, é importante a gente perceber, certo? E por fim, na nossa primeira parte da revisão, eu quero te lembrar que toda vez que você enxergar um sistema onde a gente tiver uma força oblíqua, professor, o que é uma força oblíqua? É aquela força que não é nem horizontal nem vertical, ou seja, ela não é nem deitadinha nem em pezinha, ela é no meio do caminho, ela é oblíqua. A gente tem que decompor essa força oblíqua em duas componentes. A componente X, que é a componente horizontal, e a componente Y, que é a componente vertical. E vamos lembrar que a horizontal vai ser, para a gente descobrir o valor dela, a horizontal vai ser fx, o original vezes o cosseno do ângulo, e a vertical vai ser justamente a original vezes o seno do ângulo, desde que o ângulo esteja tocando na componente horizontal. Onde o ângulo tocar, a componente que o ângulo toca é cosseno, e a componente em que o ângulo não toca é seno. Então, como ele me deu o A aqui, o A toca no X, então por isso que o X é cosseno e o Y é seno. Se ele me desse esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, por exemplo, então ficaria f de Y, seria o original vezes o cosseno de θ, beleza? Onde o ângulo toca seria cosseno. E o X ficaria sendo o original vezes o seno de θ. Quero te lembrar isso que é importante perceber, certo? Por favor, não confundam as coisas, tranquilo? E quero lembrar que assim que você achar a decomposição, a original você elimina ela, apaga ela do teu sistema. Só existem as componentes horizontais e as componentes verticais. Nunca trabalhe com força oblíqua, sempre decomponha. Beleza, fera? Vamos embora para a segunda etapa da nossa revisão. Galera, dando continuidade aqui, eu quero falar do princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Cara, falando lógico das leis de Newton, né? Quero falar que a lei da inércia, ela fala muito sobre a tendência que o corpo tem de continuar a fazer um movimento que estava fazendo antes de qualquer perturbação. Aquele mesmo exemplo de sempre, um ônibus andando, certo? Se o ônibus, ó, o ônibus está andando aqui, ó, o ônibus está andando para a direita. Se ele freia, a perturbação é o freio, por tendência, por inércia, as pessoas tendem a continuar para frente. Mesma coisa, se um ônibus está parado e o ônibus começa a acelerar para frente, as pessoas, por inércia, são jogadas, entre aspas, para trás. Porque, por tendência, elas tendem a continuar no movimento que estavam antes da perturbação. Antes elas estavam paradas, perturbou, elas tendem a continuar paradas, por isso que elas são jogadas para trás, beleza? Isso é a lei da inércia. Em cima disso, cara, eu quero te lembrar das 4 observações que eu falei em aula. Quero que você pegue as observações, leia, faça exemplos mentais, escreva, desenhe, para que fixe na sua cabeça, certo? Quero te lembrar também das 2 definições de equilíbrio, é equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, o corpo está parado, ou seja, todas as forças que atuam nele se anularam ou não tem nenhuma força atuando nele, certo? E aí ele está em equilíbrio estático, força resultante zero, aceleração zero. E o equilíbrio dinâmico é basicamente a mesma coisa. Todas as forças que atuam nele se anularam ou ele está sem nenhuma força atuando sobre ele, certo? E aí, com consequência, a força resultante é zero e a aceleração é zero, mas em vez de ele estar parado, ele está com velocidade constante. Então, estando estático ou estando com velocidade constante, a gente sabe e a gente consegue dizer que ele está em equilíbrio. Força resultante zero, aceleração zero. Ou porque as forças se anularam, ou porque não existe nenhuma força atuando no sistema. Beleza? É importante a gente perceber isso. E lembra, por favor, das 4 observações que eu falei em aula, que a gente anotou, leia bastante, faça exemplos, que isso é fundamental, beleza? E para finalizar, lógico, essa segunda etapa da aula, né? Da revisão da gente, o princípio fundamental da segunda lei de Newton
princípio fundamental ou segunda lei de Newton, é justamente aquilo que apresenta a proporcionalidade entre força resultante e aceleração. Se existe força, existe aceleração. Se eu dobro a força, eu dobro a aceleração. Se eu triplico a força, eu triplico a aceleração. Se eu divido a força, eu divido a aceleração. São diretamente proporcionais e inversamente proporcional à massa. Então a gente chega na relação de força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quero também lembrar que força resultante é a força que ajuda ou as forças que ajudam menos as forças que atrapalham. Força resultante pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. Logo, lembra que eu posso igualar isto a isto. As forças que ajudam o sistema a ocorrer menos as forças que atrapalham o sistema para não ocorrer é igual a massa vezes aceleração. Então essas três relações, elas são importantes e a gente usa elas em variadas questões. Então é óbvio que é fundamental você entender e não decorar, certo? Então entenda quando você pode aplicar cada uma, o que significa cada uma e como de fato você vai melhorar a resolução de uma questão quando você aplica uma delas de forma mais direta. Tranquilo, galera? Então, explicado isso aí para vocês, eu quero ir para a terceira lei, peso e força normal, e a gente finaliza a nossa aula. Vamos lá. Galera, falando aqui agora da nossa terceira lei de Newton, essa é a terceira parte da nossa revisão, né? Eu quero falar rapidamente que para toda ação existe uma reação, certo? Se eu estou acionando o sistema, eu reaciono, o sistema me reaciona de volta, desculpa. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um carro vermelho e o carro verde. O carro vermelho, quando bate no verde, ele aciona o verde. Em contraponto, o verde reaciona de volta no vermelho. Então a força de ação acontece no vermelho fazendo no verde, essa é a força de ação, certo? E a força de reação é o verde no vermelho, essa é a força de reação. Lembrando que ação e reação têm valores iguais, só que atuam em corpos diferentes, por isso que eu não posso cancelar, beleza? Para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, de mesma direção e de sentidos opostos, beleza? Lembre que a direção é se é horizontal ou se é vertical. Ambas são mesma direção porque ambas são horizontais, mas o sentido é o inverso, o oposto um do outro, beleza? Tranquilo, massa. Quero falar rapidamente aqui da força peso, certo? Lembra que sim, uma coisa importante sobre a terceira lei de Newton, muita gente confunde, eu até cito em aula, e a galera sempre confunde, um passarinho batendo no avião, a força que o passarinho faz no avião é a mesma força que o avião faz no passarinho. Mas quem é que sofre muito mais? O passarinho por ter uma massa menor, certo? Quem tem menos massa na ação e reação sofre mais. É o cara que vai ser, vai ser movido provavelmente, beleza? Apenas isso. Então vamos lá. Força-peso, vamos lembrar que a força-peso é justamente aquela força que discrimina a relação que a Terra tem com todos os corpos que estão próximos a ela. Certo? A força-peso é um vetor que aponta sempre para baixo, fazendo 90 graus sempre com a superfície da Terra. Não é com a superfície que o corpo está em contato, é a superfície da Terra. Por exemplo, ó, olha aqui, ó, vê, ó um caso clássico disso. No plano inclinado, ó, o peso ele faz 90 graus com a superfície terrestre e não 90 graus com o plano inclinado, certo? Ele é bem retinho, sempre caindo, certo? Ele é bem retinho, sempre caindo, certo? Não esquece isso não. E peso é massa vezes gravidade. A massa de um corpo é sempre constante, mas o peso depende da gravidade, certo? O peso é a força que puxa a gente para baixo, certo? Então, se for calcular o peso de um corpo na Terra, eu vou usar a massa desse corpo, sei lá, a massa de professor Menelau, 200 quilos, vezes a gravidade, que é 10, então o peso daria 2.000 newtons. Se eu for calcular o peso de Menelau em Júpiter, eu vou usar a massa de Menelau, que é 200, e a gravidade em Júpiter, sei lá, vou chutar um valor. Vou dizer que vale 30. Então, 200 vezes 30, isso aqui vai dar 6.000 newtons, beleza? Então, percebe que o peso depende da gravidade do planeta. Enquanto que a massa depende do corpo de fato. O corpo, ele tem massa, certo? Simplesmente isso, galera. Então, galera, lembra que a força-peso, ela depende da gravidade do planeta onde a gente esteja, certo? Por exemplo, a gravidade da Terra vale 10. A gravidade na Lua vale 1,333, 6 vezes menor do que a da Terra. Então, assim, depende muito de onde você esteja. A gravidade, ela influencia no cálculo do peso. Beleza, galera? Simples assim, tranquilo? Pra gente finalizar, eu só quero relembrar rapidamente os 4 casos da força normal. Vamos lá. Galera, finalizando a nossa revisão de hoje, eu quero lembrar rapidamente os 4 casos da força normal e o que é a força normal. Lembra que a força normal é uma resposta da força que eu faço na superfície.
Então a normal ela só existe quando existe contato com a superfície, beleza? Então, por exemplo, quando esse bloco ele é posicionado sobre a superfície, a força-peso com que o próprio bloco é atraído em direção à Terra pressiona esse solo, certo? E aí o solo, em resposta, devolve com essa força de contato que recebe o nome de força normal, beleza? Lembrando que a força normal, ela é uma força de contato e ela atua também no bloco. Tanto o peso como a força normal atuam no bloco, certo? Então, peso ele é igual a normal, porque a mesma força que é feita sobre o solo devolve no bloco. Então, peso e normal são iguais, nesse caso 1, certo? Quando o chão é totalmente horizontal e só tem as duas forças atuando na vertical, certo? Só tem elas duas. Podem ter forças laterais, não tem bronca nenhuma não. Mas a ideia é que na vertical só existam a força normal e a força peso. Quando só existirem as duas e a superfície totalmente horizontal, a normal é igual ao peso, elas são numericamente iguais e atuam no mesmo corpo. Por isso que muitas vezes a gente já vai cancelando o peso com a normal, desde que só existam as duas, certo? Se existisse outra força aqui, vou dizer uma força F1, por exemplo, então a gente não poderia cancelar normal com peso diretamente. A gente teria que dizer que tudo que aponta para cima, que é F1, mais a normal, é que é igual, ou seja, vai cancelar o que aponta para baixo, que é o peso, beleza? Se existir a força F1, certo? Se não existir a força F1, essa relação aqui, ela é verdade. Esse caso é o que mais cai, beleza? Então lembra, a força normal é uma força de resposta do solo, certo? O solo responde de volta no bloco, no corpo, tranquilo? Essa é a ideia que eu quero que você guarde sempre. O caso 2 é bem parecido com o caso 1, só que é o bloco sendo pressionado contra uma parede. Uma força F empurra o bloco para dentro da parede, a parede empurra de volta com a força normal, certo? Então, da mesma forma como o bloco nem quebra a parede entrando, nem ele sai voando para a direita, então a força F é igual à força normal, beleza? A força peso não tem nada a ver com isso, porque a força peso agora ela é vertical, como sempre é, mas o sistema, a superfície de contato, faz surgir uma força horizontal. Então a força horizontal combina com a outra força horizontal, certo? Nada vertical influencia no que é horizontal, beleza? Por isso que esse caso 2 aí, a força F é que é igual à força normal. A força com que a superfície é empurrada, a superfície empurra de volta. Então, por isso que F é igual a normal. Tranquilo? Quero lembrar também o caso 3, que é o caso 2, o caso 3 não são casos clássicos, certo? São casos, assim, que esporadicamente caíram em algum vestibular que não foi nem o Enem, certo? Mas é válido de ressaltar. Esse caso 3 sou eu pressionando o bloco contra o teto. Então, eu faço uma força F para cima. Quando eu empurro para cima, a superfície, que é o teto, empurra no sentido contrário para baixo, força normal, beleza? Só que para baixo também tem um peso. Aí é como a gente falou anteriormente. A gente não pode cancelar uma coisa com a outra quando a gente tem mais do que duas forças. A gente tem que olhar quem aponta para baixo e olhar quem aponta para cima. E aí a gente pode somar, certo? Quem aponta para baixo é justamente normal mais o peso. E quem aponta para cima é F. Então isso aqui é verdade, beleza? A gente pode fazer essa relação aqui. Logo, normal seria F menos o peso, certo? Basicamente isso. A relação que a gente montou. E aí, se eu passar o peso para o outro lado, normal seria F menos o peso. Tranquilo? E o caso 4, para a gente finalizar a nossa revisão, é um caso que eu vou rever bastante na próxima aula, que seria a aula 2 do capítulo 2, que é a continuação, a aplicação dessa primeira aula, a aplicação teórica da primeira aula, a gente vai fazer na segunda aula, certo? Então, esse caso 4 é um plano inclinado, certo? O peso ele é sempre para baixo, o peso é sempre retinho para baixo, nunca esquece, ele é sempre retinho para baixo, certo? Fazendo 90 graus com a terra. E aí, como eu tenho esse bloco justamente sobre o plano inclinado, ele pressiona o plano inclinado e o plano inclinado pressiona de volta com a força normal. A força normal ela sempre faz 90 graus com a superfície, percebe? Sempre faz 90 graus com a superfície, no caso 1, até ficou bem estranho, né, esses desenhos, esse risco que eu fiz, mas a normal saindo da parede, ela sempre faz 90 graus, a normal saindo do teto, ela sempre faz 90 graus, certo? No caso 3. Então, sempre a normal vai fazer 90 graus com a superfície, beleza? E aí, mais na frente, a gente vai aprender a decompor o peso em P seno e P cosseno. Mais na frente, isso vai ficar evidente para vocês. Vamos deixar isso um pouco de lado. Na próxima revisão, vocês vão ver que eu vou já ter avançado na força normal. Beleza, galera? Então, a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, sempre lembrem que podem contar comigo, beleza? Então, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!